Olá, amigos e amigas, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos guarde e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição e hoje, segunda-feira, 17 de abril, a lição 4, ela tem como título Temer e obedecer a Deus. A lição de hoje fala lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 2, que todos nós devemos temer e respeitar ao Senhor, por Ele ser para nós o único Deus. E isto é uma prática que todos nós devemos fazer e assimilar todos os dias de nossas vidas. E um dos pontos assim mais importantes que fala aqui é que nós devemos, após temer o Senhor, obedecer a Deus em todos os seus mandamentos, na integridade, para que nós possamos ter uma vida longa, né, com alegria, para nós estarmos seguros, né, diante de um Deus poderoso que nos guarda. E isto é um dever que cada cristão, cada pessoa deve ter se ele quer salvar a sua vida. E o que a gente vê na lição de hoje, que ela está ali também baseada no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículos 13 e 14, que nos diz: de tudo que você tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer o juízo todas as obras, até as escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Está ali Eclesiastes capítulo 12, versículos 13 e 14. A definição assim, mais clara de temer, né, ao Senhor é essa mencionada em Eclesiastes, onde aqui nós vemos que temor, ela vem do hebraico Yirach, que significa um temor assim reverencial, onde o homem deve sentir o poder de Deus, a majestade de Deus, onde Ele, Deus, deve ser exaltado como o grande Criador do universo. E aqui seria mais ou menos assim o temor santo, né, que nos leva a reverenciar a autoridade de Deus, obedecer, né, aos seus estatutos e mandamentos. E quando nós nos aborrecemos por pecar, de ofender a esse Deus amoroso, nós ficamos tristes, né? Então, assim, isto é um temor ao Senhor. E assim nós procuramos, quando nós pecamos, nos afastamos de Deus. E o que nós devemos é sempre reverenciar o Senhor para a sua misericórdia, para o seu amor. E quando nós sentimos que o pecado assim é uma doença espiritual, imortal, né? É quando nós precisamos de um grande remédio que somente Deus pode dar para nós. E assim nós somos incapazes de nos mantermos em pé na nossa vida espiritual. Ou seja, por nós mesmos. Não temos condições para isso. Nós temos que buscar esse forte amparo justamente através do temor ao Senhor. Deus tem esse remédio para a cura, que é o sangue do seu Filho amado Jesus, derramado na cruz do Calvário, e assim para que nós possamos temê-lo. Vejam, né, o centurião chamado Cornélio, ele era um dos primeiros gentios a aceitar a fé cristã, né? Ele era um centurião da guarda romana, e ele é um homem assim, pela fé, ele observava os mandamentos do Senhor e passou a temer, e ele foi identificado, como fala na Bíblia, como o homem reto e temente a Deus, que está lá em Atos 10, 22. Porque ele sentiu temor em seu coração, um temor a Deus, e passou a buscar o Senhor para conhecer esses mandamentos, conhecer a verdade.
Um outro bom exemplo para nós é Jó, que na Bíblia diz que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Está lá em Jó capítulo 1, versículo 1. E observe, né, que o temor ao Senhor, ele nos afasta do mal, porque nós conhecemos os estatutos e mandamentos de Deus. E é através desses mandamentos que nós passamos assim, a temer a Deus e parar de pecar. E ainda nós vemos nas Sagradas Escrituras que fala que Deus foi chamado de o temor de Isaac. Vejam, Deus sendo chamado o temor de Isaac, que está lá em Gênesis, no seu capítulo 31, versículo 42. A quem Isaac temia, o adorava e o servia em tudo, sempre para conhecer esses mandamentos. E vejam, o profeta Isaías, a Bíblia diz que ele sentia um temor reverente quando ele viu o Senhor assentado em seu alto e sublime trono, ao ponto de ele reconhecer sua indignidade ao exclamar: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Está lá em Isaías capítulo 6, versículos de 1 a 5. Mas por que Isaías falou assim? Sendo que ele era assim, um profeta. Porque os mandamentos, né, apontavam para ele que ele era um pecador, que ele carecia de Deus na vida dele, e que Deus era poderoso, né? Por isso que aqui em Eclesiastes capítulo 12, versículos 13 e 14, está relacionado temor à obediência dos mandamentos de Deus, que fala bem claro nesses versículos. E por isso temer a Deus é obedecê-lo, é respeitá-lo, é reverenciá-lo, é amá-lo de todo o coração, que diz lá em Mateus capítulo 22, versículos 37. É estar disposto, né, de fazer a vontade e o querer de Deus. A primeira coisa que o Criador do Universo pede para nós é para que nós possamos nos preparar para nós estarmos nas mansões celestiais e nós sermos tementes a Ele, assim, estar assim obedecendo, né, os estatutos e mandamentos, e tentar obter essa obediência para nós nos prepararmos para estarmos no céu. E Deus hoje nos alerta nesse ponto assim importante, porque chegou a hora do juízo investigativo, ou juízo pré-advento, que ocorre antes da volta de Cristo. E por isso que o anjo de Apocalipse 14, ele tem pressa para que essa mensagem do Evangelho eterno alcance as pessoas, chegue logo a todas as pessoas. E o importante é o que diz em Eclesiastes capítulo 12, versículo 13, que diz lá: e a suma é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, né? A Bíblia nos diz em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, que nós somos salvos pela graça, que é um dom de Deus. Não só a graça nos livra da culpa do nosso passado, mas também nos dá direito e poder de nós vivermos de forma amorosa, obediente e piedosa nos dias de hoje, no presente. E o apóstolo Paulo declarou e falou algo muito importante para todos nós, que diz: por meio de Jesus viemos a receber a graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios, que está lá em Romanos 1, versículo 5. E o mesmo apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 3, versículos 31, diz que a graça não anula a lei de Deus, de modo nenhum, antes estabelecemos a lei. Veja o recado do apóstolo Paulo. E assim vai totalmente contra aquelas pessoas que possuem aquela estranha mania e ideia de dizer que a salvação é somente pela graça, invalida a lei de Deus, sendo que o próprio Deus, o próprio Jesus, quando esteve entre nós, disse: olha lá,
não penseis que vim abolir a lei e os profetas, que está lá em Mateus 5, versículo 17 a 19. É o próprio Jesus falando que ele não veio abolir, ele não veio tirar lei alguma, e muito menos tirar o que os profetas mencionaram para nós. E por isso que nós temos que parar com essa conversa sobre obediência assim, legalista. E até alguns declaram, alguns chegam até a dizer assim para nós: tudo que desejo é Jesus, ele vai me salvar. Mas que Jesus? Aquele criado na mente das pessoas que acham na formação delas? Ou Jesus Cristo, aquele que veio nos salvar, que morreu na cruz do Calvário, aquele que disse que se amardes, guardarei os meus mandamentos, que ele mesmo, Jesus, quando esteve entre nós, falou: se me amardes, guardarei os meus mandamentos, que fala lá em João, capítulo 14, versículos 15 a 27. E preste bem atenção, amigos e amigas. Cristo nunca nos faz minimizar a sua lei. Que a lei de Deus ela é perfeita, é uma transição do caráter de Deus. O Cristo das Escrituras jamais vai tirar um dos seus mandamentos, ele quer que você os cumpra na íntegra. E a Bíblia em Tiago capítulo 2, versículos 10 a 11 nos diz: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado por todos. Está vendo? Se você tirar falhar em um dos mandamentos, os 10 mandamentos que estão lá, você é culpado pelos demais. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está falando. E o Cristo das Escrituras nunca nos leva a tirar um mandamento sequer ou minimizar a doutrina da verdade, que está nas Escrituras, né? que revelam mais claramente quem Jesus é e qual o seu plano para esse mundo. E por isso que o livro de Apocalipse faz um apelo final com bastante pressa, que nós possamos fazer isso com rapidez, para que todos aceitem Jesus como Salvador, mediante a fé somente em Jesus, que é a única forma de salvar, porque ele é a plenitude para isto. E, senão ele não teria sentido no livro do Apocalipse, no capítulo 14, nos dizer: aqui está a perseverança dos santos, os que obedecem aos mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Está claro, meu amigo, minha amiga. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do Espírito Santo, para que aceitem Jesus como Salvador e Senhor. E quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ser sábio, passa a ter inteligência, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente. Você começa a ter entendimento, você começa a manusear as Escrituras e entender. Porque quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, por amor a Ele, você segue os mandamentos. Você passa a temer, a obedecer esse Deus que exige que você, na íntegra, obedeça aos 10 mandamentos. Aceitar a Jesus é o primeiro passo, mas por amor, você observa os mandamentos. E outra, meu amigo, meu amigo, quando você aceita Jesus como Salvador, não é só isso. Você recebe de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais, um lugar onde não há mais dor, mais morte, mais aflições. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.